Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Estamos aqui hoje para prosseguir a nossa leitura da Palavra do Senhor, amém? Hoje iremos ler aqui o livro de Abacuque, uma leitura muito breve, mas de grande proveito na minha e na sua vida, amém? O profeta Abacuque aqui, que compõe os profetas menores, né? Estamos encerrando a nossa leitura, estamos encerrando a leitura total da Bíblia. Para quem está chegando hoje, estamos numa jornada, num projeto de ler a Bíblia em 180 dias. E nós já estamos no fim, porque começamos lá do Novo Testamento e já estamos aqui terminando o Velho Testamento. Você que chegou hoje no canal e quer acompanhar tudo, você que nunca leu a Bíblia toda, irmão, é de suma importância você ler a Palavra de Deus por completo. Amém? Então venha ler a Bíblia conosco todos os dias. Nós oramos, nós passamos alguns ensinamentos, nós tiramos algumas dúvidas. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma oração a pedir, deixa aí no comentário também, que eu vou estar orando junto com você, amém? Porque a fé, quando ela é unida e as pessoas andam unidas na mesma fé, orando no mesmo propósito, Deus pode fazer grandes coisas, até muito mais do que aquilo que a gente imagina, amém? Pois Ele é poderoso para isso. E meus irmãos, obrigado por você que tem acompanhado desde o início. Eu tenho certeza que eu e você estamos crescendo muito espiritualmente. E, irmão, não pare por aqui. Continue lendo a Bíblia quando terminar esse projeto. Continue lendo a Bíblia, leia cada vez mais, amém? Irmãos, antes da gente partir para a oração, eu queria trazer aqui uma pequena introdução do livro de Abacuque, como eu trago, em todos os profetas aí, eu trago uma pequena introdução para que a gente entre na leitura mais entendido do que o livro está falando, do que o livro, a mensagem que o livro quer trazer para nós através da vida do profeta, amém? E eu uso, irmãos, esse panorama bíblico. Eu recomendo para vocês aí procurarem, um panorama bíblico. O que é esse panorama bíblico? Ele explica cada livro, esse aqui é só do Antigo Testamento. Eu quero arrumar um também do Novo Testamento. Esse livro, irmãos, esse panorama bíblico, ele explica todos os livros, o autor do livro, quantos capítulos tem, quantos versículos, o ano aproximadamente em que foi escrito. Ele fala aqui o resumo do livro, o que o livro está falando. E você lendo esse panorama bíblico, antes de você entrar na leitura, você já entra com a mente já transformada. Você já entra com o entendimento do que o livro, do que a mensagem quer passar para você e quer passar para o povo daquela época. Amém? Porque a gente sabe que a Bíblia, ela é um livro antigo, mas ela é muito atual nos nossos dias. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Tudo passa, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então tudo que está escrito aqui, mesmo no Antigo Testamento, muitas coisas servem para todos nós. Mensagens, podem ser colocadas nos dias de hoje e servem para todos nós. Eu quero ler aqui para vocês esse pequeno resumo. O livro de Abacuque, meus irmãos, tem 3 capítulos. Ele é composto por 3 capítulos, 56 versículos. É um livro muito pequeno. E o autor do livro foi Abacuque, o próprio Abacuque escreveu. E a data é aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Amém? E é um livro aqui que compõe mais um livro dos profetas menores. É o 35º livro do Antigo Testamento. E um pequeno resumo. Vou só ler aqui para vocês como é importante, esse panorama bíblico que vai mudar o seu entendimento. Olha o resumo do livro que diz: o livro de Abacuque é diferente dos demais livros dos profetas em seu estilo literário, pois em momento algum há profecias contra esta ou aquela nação ou pessoa em particular. Porém, o que se pode ver é um diálogo entre o profeta e Deus. Entre seu texto, há no capítulo 2 a expressão "o justo viverá pela fé", que mais tarde inspiraria o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica de suas cartas, a Carta aos Romanos, que posteriormente inspirou também Martinho Lutero na elaboração das 95 teses, gatilho da Reforma Protestante. Em Judá, o profeta se queixa de que Deus permite a violência e injustiça entre seu povo. Mas Abacuque fica chocado ao saber o plano de Deus para lidar com o problema.
mandar os desgostosos e ousados, capítulo 1, no verso 6, caldeus para punirem Judá. Abacuque argumenta que os caldeus eram bem piores que os desobedientes judeus, dizendo a Deus: teu olhar é tão limpo para enxergar a iniquidade, no capítulo 1, no verso 13. O Senhor, entretanto, diz que está apenas usando os caldeus para seus propósitos e que no tempo certo ele os punirá por seus pecados. Não era trabalho de Abacuque questionar os caminhos de Deus, mas o Senhor está na sua santificada fortaleza, que frente a ele toda a terra emudeça. Capítulo 2, no verso 20. Abacuque, assim como Jó, submete-se à autoridade divina. Nosso mundo é muito parecido com o de Abacuque, cheio de violência e injustiça, mas Deus ainda está no controle. Quer sintamos isso ou não, Ele está trabalhando em seus próprios propósitos. Amém? Essas duas frases aqui finais já colocando nos dias de hoje, né, irmãos? O nosso mundo também hoje é cheio de violência e muitas das vezes a gente se pega questionando por que Deus permite isso. Mas olha que Deus usava os próprios caldeus, né, para o propósito dele, para castigar ali uma nação, mas usados por Deus. Depois Deus iria castigá-los. Então, irmãos, por mais violento que esteja o mundo, por mais guerras, né, rumores de guerra que estamos escutando, por mais doenças que vão vir, meus irmãos, isso faz parte dos planos de Deus. Isso faz parte dos fins dos tempos, porque nós estamos vivendo esses dias. Amém? Só não vê quem não quer. A natureza tem pregado muito mais que os pregadores, né? Com fortes tempestades, com acontecimentos aí que nunca aconteceram na história da Terra, né? Terremoto aí no próprio Brasil, quem imaginaria isso, né, meus irmãos? Mas olha, é como citou aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que acontece, irmãos, é da vontade de Deus. Tem muita gente que questiona a política, por que o Bolsonaro perdeu, por que o Lula perdeu. Meus irmãos, nenhuma autoridade deixa de ser estipulada por Deus. Toda autoridade que há na terra é Deus quem permite. Amém, irmãos? Então nós estamos debaixo da vontade de Deus. Não é da política que vai vir a nossa salvação. Não é da política que vem a nossa esperança. Nós temos que depositar a nossa esperança em Deus. Amém, irmãos? Nós olhamos para o monte, para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Aleluias. Então não deposite a sua confiança, a sua esperança em homens. Deposite a sua esperança em Deus, porque tudo está debaixo dos planos do nosso Senhor e Criador dos céus e da terra. Aleluias. Glória a Deus. Agora vamos para a leitura do livro, irmãos. Amém? Mas antes vamos fazer a nossa oração, né, diária, que todos os dias nós oramos antes de nós lermos a palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha estar conosco, que venha falar em nossos corações de uma maneira sobrenatural. Convido você, onde você estiver, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor e vamos falar com Ele neste momento. Amém? Use, ative a sua fé neste momento, porque cada momento que entramos em oração, irmãos, estamos diante do trono da graça, estamos ligados a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com meus amigos que estão do outro lado dessa tela, ligamos a nossa fé neste momento, ó Pai, e ligamos o nosso pensamento ao Senhor e oramos te pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar presente na nossa leitura de hoje mais uma vez. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, venha nos dar, ó Pai, conhecimento da Tua palavra profundo, Pai, nesta noite. Porque, meu Deus, nenhum de nós quer ficar no raso, Pai. Nós queremos sair, ó Pai amado, da zona de conforto. Nós queremos, ó Pai amado, navegar nas profundezas do conhecimento da Tua palavra. Nós queremos Te conhecer intimamente, ó Pai. Nós queremos Te conhecer, meu Deus, lá no profundo, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos acessar, meu Deus, destravar os conhecimentos desta palavra. E para isso, meu Deus, nós precisamos e necessitamos totalmente do Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos entender a Tua palavra. Ela se torna um livro literal. Mas, Pai amado, Pai querido, quando o Teu Espírito Santo está do nosso lado, Ele testifica a verdade dessas palavras em nosso coração. E nós entendemos, ó Pai amado, a Bíblia, a leitura de uma forma espiritual. E isso é grandioso para cada um de nós, ó Pai. E só o Seu Espírito Santo pode fazer isso. Então, meu Deus, nós Te damos total liberdade.
Espírito Santo, eu e meus amigos te damos total liberdade para que o Senhor venha agir no nosso meio neste momento. Esteja conosco neste momento de leitura. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão por um motivo passando por dificuldade, passando, ó Pai, por grandes desertos, que o Senhor venha tocar essas pessoas e que através da leitura deste livro ela possa ser, meu Deus, moldada neste momento. Pois neste dia, ó Pai, nós queremos passar nas Tuas mãos como um vaso passa na mão do oleiro. Nós queremos, ó Pai amado, uma reforma em nossos corações. Então, em nome de Jesus, ó Pai, transforma a nossa vida através dessa leitura de hoje. E que esta palavra, meu Deus, venha chegar a milhares de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha tocar milhares de corações. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te louvamos e te agradecemos por este momento maravilhoso. E quem crê, diga amém, aleluias. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. E eu creio, irmão, que você que está ligado agora neste momento, neste vídeo, não só neste vídeo, mas principalmente ligado com o seu pensamento a Deus, eu creio que onde você estiver, neste momento você está sentindo a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então vamos à nossa leitura. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. A queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. A resposta de Deus. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês, e fiquem admirados e assustados. Pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror, e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Abacuque se queixa de novo. Tu sempre existes, ó Senhor, ó meu santo Deus. Tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes. Com os seus anzóis e redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Deus responde de novo a Abacuque, capítulo 2. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade.
Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Olha, irmãos, o que Deus está falando para Abacuque aqui é quando ele dá uma visão, mesmo que tarde, mas nunca falha. Então, irmãos, toda palavra que Deus lançou sobre você, toda palavra que Deus lança sobre a terra, toda palavra que está aqui na Bíblia e ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Nunca falha. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, irmãos. O ser humano querendo ou não, você querendo ou não, a palavra de Deus, ela irá se cumprir por completo. Não vai faltar nada. Não vai faltar se cumprir nenhum pingo, nenhuma vírgula. Ela vai se cumprir totalmente, 100% na minha e na sua vida e na terra com todos os seres humanos. Amém, irmãos? Os babilônios serão castigados. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? De repente vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônio, cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira, e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos, e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Aleluias, irmãos. A Bíblia, ela é muito enfática a condenar imagens. Amém, irmãos? E no mundo, não só de hoje, mas desde antigamente do Velho Testamento, né, Deus sempre aqui alertando o povo sobre imagens, falando que as imagens não servem para nada, né? Ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Ou seja, só isso que a imagem serve. A imagem não faz milagre, ela não tem boca, ela tem boca, mas não cheira, ela tem olhos, mas não veem. Amém? Ela tem ouvidos, mas não escutam. Então as imagens, irmãos, nada mais serve para enganar o povo. Só para isso que é feita a imagem. É para distanciar o povo de Deus. É para tirar os olhos do povo de Deus e eles olharem para a imagem, tocarem na imagem e acharem que uma certa imagem vai fazer um milagre, deve ser adorada, deve cantar louvores a elas. Não, irmãos. O único louvor que deve ser cantado é a Deus. O único digno de receber os louvores dessa terra é Deus. O único digno de receber a adoração dos povos dessa terra é Deus.
E muitos povos têm sido enganados através da religião, através, da religião aí que idolatra imagens. E vocês sabem qual é. Infelizmente, tem muitas religiões. No mundo há mais de 10.000 religiões. Isso tudo para tirar o foco das pessoas de Deus. Isso tudo para tirar o coração das pessoas da palavra. Porque todas as pessoas que firmam em religiões que adoram imagens, elas não conhecem essa palavra. Porque, irmãos, em João 8,32, a Bíblia vai nos dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta palavra, ela é libertadora. Ela nos liberta de enganos, ela nos liberta de falsos profetas, ela nos liberta de ensinos religiosos, ela nos liberta de ensinos enganadores. Amém, irmãos? Então Deus é sempre enfático ao falar contra imagens. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Se você é uma pessoa que ainda tem essa prática, que através dessa leitura, que através dessa palavra, você seja liberto em nome do Senhor Jesus. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Olha isso, irmãos. Por isso que devemos confiar em Deus, porque Deus não foi criado. Deus, ele subsiste, ele é acima da existência. Deus existe antes de todas as coisas. Amém, irmãos? Deus, ele não foi criado, ele já existia. Por isso, ele é um Deus verdadeiro. Amém? Agora, confiar em imagens que foi feita por mãos humanas, isso é fora da Bíblia, irmãos. Isso é fora da lógica teológica. Amém, irmãos? Então, não confie em imagens, confie em Deus. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Alguma mensagem... Fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não pode, irmãos. Não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Olha isso, irmãos. Glória a Deus. Deus é grandioso, é o que eu sempre falo, irmãos. Deus é enfático a condenar as imagens. Olha aqui, Abacuque, capítulo 2, do verso 18 ao verso 19, Deus condenando as imagens mais uma vez. Nós que estamos acompanhando a leitura desde Gênesis, nós estamos vendo muito isso. Deus sempre condenando as imagens. Deus sempre cobrando adoração somente a Ele. Porque Deus, ele é um Deus amoroso e tem ciúme dos seus filhos. E Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ele é o único digno de todo louvor, de ser adorado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de todos os exércitos, que está sentado acima de todos os tronos, o Criador de tudo que existe. Aleluias! A oração de Abacuque, capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Oh, glória! Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vem vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu carro e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar, quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste.
Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançam com uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças, e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Aleluias! O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Dá um glória aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluias. Olha o que o profeta Abacuque está falando. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja azeitonas para ser colhidas, aleluias, ainda que não haja uvas, ainda que não haja uvas aí nos pés de uvas, ele ainda dá graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ainda que nos falte tudo, olha o que ele está querendo dizer para nós. Ainda que nos falte saúde, ainda que nos falte muitas coisas, ainda que nos falte todas as coisas que necessitamos, nós daremos graças ao Senhor, porque nós amamos a Deus não pelo que Ele faz, nós amamos a Deus, meus irmãos, pelo que Ele é. Ele é Deus, porque quando Deus diz não, Ele é Deus. Quando Ele diz sim, Ele é Deus, ou seja, Ele é Deus de todas as formas. Mesmo o seu sonho não sendo realizado, Ele vai continuar sendo Deus. Mesmo aquilo que você tanto almeja, que você luta a vida inteira querendo, e você não consegue, Ele ainda vai ser Deus, meus irmãos. Não murmure contra o Senhor, porque há algo que não acontece na sua vida, é porque Deus não quer que aconteça, porque Ele sabe que não vai fazer bem para a sua vida, principalmente a sua vida espiritual, porque a visão de Deus ela é espiritual para conosco. Amém, irmãos? Então a nossa saúde espiritual é muito mais importante que a nossa saúde física. É claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde, mas principalmente, irmãos, da saúde espiritual. Porque não adianta nada a gente cuidar só do físico e uma espiritualidade lá embaixo. O nosso físico não vai nos levar para o céu. Amém? Nós dependemos de Jesus. Nós entramos no céu por intermédio de Jesus. E para conhecermos Jesus profundamente, para andarmos com o Espírito Santo, temos que estar com a saúde espiritual em dia. Amém, irmãos? Então temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. Adorar a Deus acima dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas visões, dos nossos afazeres, das nossas vontades. Deus tem que ser soberano, porque Deus, meus irmãos, Ele não é um Deus de resto. Deus é um Deus de primícias. Então adore a Deus no seu dia a dia. Tenha uma vida de verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade a todos os momentos. Deus tem que ser primícia na sua vida, no seu tempo. Amém? A primeira coisa que você faz ao acordar tem que ser falar com Deus. E muitas das vezes nós falhamos nessa área. Amém, irmãos? Então, vamos melhorar nisso, vamos pedir a Deus para que possa nos ajudar, porque sozinho nós sabemos que não conseguimos, mas nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda a fazer isso. Amém, irmãos? Então a renúncia é diária, a cruz é diária. Amém? Então o que Abacuque quer dizer aqui é simples, mesmo que falte todas as coisas, ele dá graças a Deus. Então mesmo que para nós falte tudo, mesmo que para você esteja faltando tudo, mesmo que você esteja enfrentando um deserto, que você olha para um lado e para o outro e não vê esperança, olhe para Deus, agradeça a Deus, dê graças a Deus pelo ar que respira, dê graças a Deus por todas as coisas, amém? Mesmo que tudo não esteja correndo bem, isso é um processo e você vai receber a vitória, suportando esse processo e confiando em Deus, depositando a sua esperança no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então essa foi a palavra de hoje.
que Deus possa ter falado ao seu coração, assim como falou no meu. Amém? Falou muito forte comigo. Muitas das vezes nós murmuramos por faltar alguma coisa, pequenas coisas. Muitas das vezes, né, nós murmuramos porque algum vizinho conquista uma coisa e a gente não, né? Principalmente o ímpio conquista alguma coisa e a gente que é cristão não conquista. Às vezes a gente quer murmurar, mas irmãos, a maior riqueza nós temos é a salvação. É isso que importa, irmãos. O mais importante da nossa vida, nós temos que pôr isso na nossa mente, irmãos. O maior milagre é a salvação, irmãos. O maior milagre não é sua cura. Não seja dependente de uma cura para você ter fé. Às vezes é igual o apóstolo Paulo. Ele tinha uma doença, ele tinha um espinho na carne. Por 3 vezes orou. O que Jesus falou para ele? Eu não vou te curar, irmão. A minha graça te basta. Olha o que Paulo recebeu. A resposta que Paulo recebeu de Jesus. A minha graça te basta. E é isso que basta para nós, irmãos. É a graça de Deus. Não há preço que compre isso. Não há preço, não há dinheiro que compre essa graça. Amém, irmãos? Essa graça nós conquistamos através de Jesus lá na cruz, que pagou um alto preço por mim e por você. Cabe a nós vivermos debaixo dessa graça, sermos transformados a cada dia por essa graça. Amém? Aí sim alcançaremos o nosso objetivo maior, que é a nossa salvação. Não só a nossa, mas também ajudar aos próximos serem salvos através da palavra, através do nosso testemunho de fé e de transformação de vida. Amém, irmãos? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.